Olá, caros alunos, professor Evandro de Geografia. Vamos à nossa correção das atividades de percurso, né? As questões número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Gostaria que você acompanhasse, né, as questões, né, que estão propostas, né, na nossa atividade, né? A questão número 1 é a seguinte: com base nos dados fornecidos no percurso 17, explique por que México, Argentina e Brasil são considerados as maiores economias da América Latina. Bom, como a gente sabe, esses três países, México, Argentina e Brasil, eles têm o maior PIB, né, da América Latina entre os países emergentes, né? Ou seja, excluindo os dois países desenvolvidos, né, toda a extensão da América. Na América Latina, em especial, esses três são os que têm desponta, né, como os três mais desenvolvidos. Bom, respondendo então à questão, essas economias nesses três países, elas apresentam 64,5% do PIB da América Latina, somente esses três países, né? Por exemplo, em 2017, né, o PIB do Brasil foi de 2 trilhões de dólares, né? O México, 1,1 trilhão e a Argentina, 637 bilhões, né? Só para vocês terem uma ideia, né, também, o México, né, a economia mexicana supera toda a soma do PIB de todos os países da América Central. Então, são números muito expressivos, né, que a gente tem que considerar. Tá, ok? Vamos agora à questão número 2. A questão número 2 é assim: como em quase todas as grandes cidades latino-americanas, a cidade do México e Buenos Aires, ambas capitais, né, apresentam contrastes socioespaciais. Cite um desses contrastes e as suas causas. Bom, os países da América Latina é muito comum, né, esse contraste, ou seja, você tem áreas extremamente nobres, né, com excelente infraestrutura, né, e outras no entorno, né, muito pobres também. Então vamos ver na cidade do México e capital Buenos Aires também, ambos, né, do México e Argentina, um desses contrastes, né, presentes ali e a causa deles. E aí a gente pode verificar o seguinte: nas cidades, né, os contrastes espaciais eles são muito visíveis. Por exemplo, como eu falei, né, tem bairros elegantes, né, e habitações precárias, por outro lado, né? Áreas de infraestrutura muito complexa, né? E completa e complexa, né? Muito variada, né? E outras extremamente sem elas, né? Então, a carência nesses bairros mais pobres de transporte urbano, muita poluição, muito lixo, muita violência, etc. Né? Então, quais seriam as causas? Né? As causas incluem desigualdade social, o êxodo rural, né, que cria as chamadas macrocefalias nas cidades, né? Políticas públicas que são insuficientes para pôr fim a essa pobreza e o desemprego e, consequentemente, essa exclusão, né, dessa grande massa populacional aí. Tá ok? Vamos agora à questão de número 3. E a questão número 3 é assim: que aspectos físicos explicam a maior concentração populacional na porção central do Planalto do México? Bom, nós sabemos que no Planalto, na porção central do Planalto do México, está a cidade que é a capital do México, né? Então, o que a gente pode verificar ali também, né? A gente tem ali temperaturas mais amenas, porque o México é um país extremamente quente, né? Mas as temperaturas, por causa da altitude, são temperaturas mais amenas. E os solos são férteis, né? O que facilita muito, né, a prática agricultura, né? Porque é um solo de origem vulcânica, muito rico, né, em fertilidade, né? O que propicia essa atividade agrícola, né? Tá ok? Muito bem, vamos então à questão de número 4. E a questão número 4 diz assim: se a população do México em 2018 era de aproximadamente 130,8 milhões de habitantes, e sua área territorial é de cerca de 1,9 milhão de quilômetros quadrados, qual era a sua densidade demográfica nesse ano? Bom, nós sabemos que para a gente encontrar a densidade demográfica, a gente pega a população absoluta e divide pela área territorial. Então, nesse caso, a gente vai dividir 130,8 milhões de habitantes pela área, que é 1,9 milhões de quilômetros quadrados. E a gente vai ter, então, esse valor. Nesse caso, o que acontece? Nós temos aí, então, o seguinte, ó.
Então, a densidade demográfica do México, a gente fazendo essa conta, né, essa divisão, a gente vai verificar que em 2017 era de 67 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, no México, a densidade demográfica é em torno de 67% por quilômetro quadrado. Tá ok? Vamos à questão agora de número 5. E a questão número 5 é assim: por que as transnacionais de alimentos é vantajoso estabelecer no México? Né? As transnacionais são grandes empresas milionárias, muitas delas bilionárias. Né? E no México isso é uma realidade muito presente ali. Então, o que a gente verifica? Né? Nós verificamos porque elas se instalam no México por causa da sua proximidade, né, com o mercado consumidor dos Estados Unidos, ou seja, estadunidense. Né? Além do mais, o preço das terras, né, e o valor da mão de obra seriam muito menores, né, em relação aos Estados Unidos. Né? Então, eles procuram sempre áreas que vão aumentar o seu lucro, ok? E por último, né, vamos então à questão de número 6. E diz assim a questão número 6. Os Pampas argentinos são uma importante região natural desse país. Caracteriza apontando a sua localização geográfica e qual cidade dela se destaca, explicando por que se trata de uma região economicamente forte no conjunto latino-americano. Bom, estamos falando da Argentina, né, aquela região ali do Pampa. E nós verificamos o seguinte: o Pampa, né, ou os Pampas, né, situam-se no entorno do Rio da Prata, né? E ele se constitui na principal região econômica econômica da Argentina. Além do mais, ele é uma planície úmida, né, com solos, né, escuros, né, que são muito férteis. Né? O clima é um clima mais ameno, né, não é tão frio assim, é um clima temperado, né, que é a temperatura é um pouco abaixo, né, da temperatura subtropical, né, muito comum aqui no Brasil, no sul do Brasil. E ele concentra mais de 50% do rebanho bovino e ovino do país. Né? Além do mais, ele é a principal região agrícola, né? Ou seja, 66%, né, dos habitantes se concentram nessa região, nesse local. E nela a gente encontra também a região metropolitana de Buenos Aires, né, uma das principais aglomerações urbanas da América Latina, juntamente com São Paulo, Rio de Janeiro e a Cidade do México. Tá ok? Ficamos por aqui, espero que tenham compreendido e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.